Olá, boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Vamos lá fazer uma revisãozinha aqui do conteúdo dado na aula do dia 13, certo? Então, nós vimos aqui essa escala que nos traz aqui os principais, o tamanho de alguns micro-organismos, né? O olho nu consegue visualizar aqui estruturas de até 1 milímetro, né? Menos que 1 milímetro já há necessidade de utilizar a microscopia óptica. E dentro da nossa disciplina, a gente trabalha com agentes infecciosos e parasitários, e todos esses micro-organismos não são visíveis a olho nu, somente com a utilização de um microscópio. E o mais comum é o microscópio óptico. Dentro da microscopia óptica, a gente consegue observar estruturas aqui na escala do micrômetro. Menos que 1 micrômetro, a gente já começa a perder resolução. Então, de 1 micrômetro até aqui a escala do milímetro, a gente consegue observar na microscopia óptica. E dentro dessa escala aqui do micrômetro até 100 micrômetros, em 1 milímetro, a gente consegue englobar bactérias, fungos, protozoários e vermes. Tudo a gente consegue observar dentro dessa escala. Menos que 1 micrômetro, daí já é vírus. Vírus, a gente não consegue observar eles na microscopia óptica, não consegue observar, somente com a utilização de microscopia eletrônica, certo? Muito bem, daí a gente entra no grupo aqui das bactérias, domínio bactéria, esse é o reino Monera, né? São micro-organismos, todos nós sabemos que bactérias causam infecção no ser humano, inúmeras doenças aí causadas por bactérias. Todas as bactérias são unicelulares, quer dizer, são formadas por uma única célula. São procarióticos, quer dizer o quê? Elas não têm uma membrana envolvendo o núcleo. O núcleo fica solto, não é que não tenha núcleo, tem núcleo, mas ele fica solto no citosol, no citoplasma, certo? Elas podem ser encontradas de forma isolada, e quando uma bactéria cresce, se divide, se multiplica, a gente consegue observar a olho nu, numa placa lá microbiológica, num agar, a presença de colônias. E a colônia a gente consegue observar, mas elas vieram de uma única bactéria. Uma bactéria começa a se multiplicar, e se dividir várias vezes, e a gente consegue observar daí a colônia a olho nu, certo? São micro-organismos sem núcleo celular verdadeiro, é aquela questão da membrana que envolve, certo? E a única organela que as bactérias possuem são os ribossomos, certo? Então, essas são as principais características das bactérias de forma geral. Elas têm no seu material genético DNA e RNA, certo? Tem, além do DNA, do RNA, ela tem um material, um DNA extra cromossômico chamado de plasmídio. Então a gente tem vários plasmídios, plasmídio R, que dá resistência à bactéria, plasmídio T, que produz toxinas, plasmídio F, que faz com que a célula produza piles, fímbrias, né? São características de resistência bacteriana a antibióticos, produção de toxinas, de patogenicidade, está relacionado com esses plasmídios. E além, hoje em dia na biologia molecular, a gente consegue utilizar esse plasmídio para produzir proteínas, algumas proteínas como a insulina, alguns antibióticos, pode ser produzido algumas vitaminas a partir de plasmídios bacterianos, certo? As bactérias possuem, a maioria das bactérias possuem parede celular, algumas bactérias não possuem, mas a maioria sim possui parede celular, constituída de peptídeo glicano. É que algumas bactérias têm sua parede celular com material mais lipídico, coisa que a gente vai ver mais para frente, mas de uma forma geral, a maioria das bactérias tem na constituição da sua parede celular peptídeo glicano. Algumas bactérias têm a capacidade de formar esporos, que são estruturas de resistência, chamada endósporos. Então elas têm a capacidade de esporular, formar endósporos, como a bactéria do tétano, né? A bactéria do tétano não sobrevive na presença do oxigênio, ela forma esporos. Então, quando você corta a pele, esse esporo penetra
com terra, né? Os esporos estão contaminando a terra, não tem nada a ver com ferrugem, sim, com ferrugem contaminada com terra, né? Com matéria orgânica. E quando você corta um corte profundo, esse endosporo penetra nesse corte profundo e essa bactéria volta à vida, ela deixa de esporular e vem a causar uma doença chamada tétano. Algumas bactérias apresentam flagelos, né? Que tem a capacidade de se deslocar. Então, aqui são as principais características, as características gerais das bactérias, tá certo?